Bom dia, pessoal! Meu nome é Tia Flávia, sou professora da Sala dos Juniores e hoje nós vamos para mais uma aula da nossa revista. Estão preparados? Então vamos lá! Bom, para começar, eu acredito que você deve ter assistido a nossa última aula, onde nós falamos sobre a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é a mordomia cristã. Você já ouviu falar sobre isso em algum momento? E aí, já ou não? Bom, é um assunto que poucas pessoas falam, mas a gente vive ele em todo momento da nossa vida. Eu vou te dar um exemplo mais prático que eu acho que você vai entender melhor. Eu acho que, assim como eu, você também deve assistir aquela novela Poliana. Ah, sabia! E na novela tem um personagem chamado Antônio. O Antônio, ele cuida da casa onde a tia da Poliana mora há muito tempo, desde quando a tia da Poliana era uma criança. Em vários momentos da novela, ele se mostra como um servo muito fiel para ela. Ele cuida daquela casa grande, como se fosse dele. Tudo que ele tem ali, ele zela com o maior carinho, mas ele não tem nenhum tipo de, vamos dizer, soberba em cima daquele imóvel. Então ele cuida de tudo aquilo com muito amor e chegou até um tempo na novela que a tia da Poliana ficou pobre, não tinha mais como pagar o salário dele. Ele se propôs a trabalhar de graça e ainda dar o que ele tinha para ajudá-la. Então, esse é o exemplo prático de mordomia cristã. Mas como assim, tia? É exatamente isso. Nós, eu e você, nós somos como mordomos de Cristo. Nós cuidamos das coisas que Cristo nos dá. É exatamente isso. Vamos pensar em algumas coisas que o Senhor nos dá. Bom, nós temos a natureza, nós temos o nosso tempo, nós temos a nossa vida, nós temos os nossos bens materiais. Para quem trabalha, tem o dinheiro e tantas outras coisas. Tudo isso são bênçãos, são bens que o Senhor nos ajuda a conseguir, que o Senhor nos dá. E o Senhor pede para que nós tenhamos sabedoria para administrar tudo isso que Ele nos dá. E além dos bens materiais, da natureza, do nosso tempo, da nossa vida, Ele também pede para que a gente administre dos nossos dons espirituais. Todo aquele talento que o Senhor nos dá e também a palavra de amor do Senhor, a salvação, a pregar a palavra, tudo isso o Senhor pede para que a gente administre de uma boa forma. Então, nós vamos ver uma história na Bíblia que fala um pouco sobre isso. Também é um texto um pouco comprido e a gente não vai ler ele aqui, mas eu vou explicar ele mais ou menos para vocês entenderem um pouquinho. A nossa história começa assim. Havia um homem que ele era muito rico e ele precisou fazer uma viagem. Ele decidiu passear com a sua família, ir para uma praia, um lugar bem bonito. E como ele era muito rico, ele precisava que alguém cuidasse da sua propriedade, dos seus bens. Então, ele tinha 3 servos de sua confiança. Para um servo, ele deu uma quantidade maior de bens para que ele pudesse cuidar. Para o segundo servo, ele deu uma quantidade mais ou menos, uma quantidade razoável, para que ele também pudesse cuidar enquanto ele estivesse fora. E para o terceiro servo, ele deu também uma quantidade menor, mas não menos importante, para que ele também pudesse cuidar enquanto o patrão estivesse fora. Então, para cada um desses servos, ele distribuiu de acordo com a capacidade que eles tinham de tomar conta das suas coisas. Então, ele pegou a sua família e foi viajar. Foi curtir ali um mês de férias, ficou fora, aproveitou tudo que ele podia. E durante esse tempo, os seus empregados ficaram responsáveis por cuidar de tudo aquilo que ele deixou para eles. Então, cada um tomou uma atitude. O primeiro servo investiu e dobrou a quantidade daquilo que o seu patrão tinha dado. O segundo seguiu a mesma sugestão e também conseguiu dobrar a quantidade. Mas o terceiro ficou com um pouco de medo. Ele ficou com medo porque aquele patrão, ele não era tão legalzinho assim. Ele era um pouco severo. É lógico, ele tem que ter sabedoria e tem que ser firme nas decisões que ele toma. Mas, em virtude disso,
Esse servo ficou com medo de acabar investindo aquilo que o seu patrão tinha dado e perder aquele bem, ou até mesmo ser roubado ou uma coisa pior. Então o que ele fez? Cavou um buraco e escondeu aquilo dentro do buraco e deixou lá quietinho e ficou vigiando até que o patrão voltasse. E quando o patrão voltou, ele foi depressa, desenterrou aquele bem e foi entregar para ele. Enquanto ele estava lá, aguardando para ser atendido, ele viu que os outros dois servos tinham sido recebidos muito bem pelo patrão, porque ele gostou muito da atitude daqueles servos. Ou seja, eles, além de ter cuidado do que ele tinha deixado, ainda multiplicou o que ele tinha, ou seja, ele ficou um pouquinho mais rico. Agora, quando chegou a vez do terceiro, ele falou exatamente tudo o que aconteceu para o seu patrão, que ele ficou com medo de investir, ficou com medo de acabar perdendo aquilo, por saber que o seu patrão era uma pessoa muito severa com os seus bens. Mas o patrão não gostou nada daquilo. Ficou muito bravo com ele e despediu ele, ele ainda perdeu seu emprego, porque ele disse que ele poderia ter pelo menos tentado aumentar aquilo que ele tinha deixado. Essa parábola está lá no livro de Mateus, no capítulo 25, do versículo 14 até o 30. Então, da mesma forma que nós vimos nessa história, nós também temos que cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou. Por exemplo, da nossa saúde, do nosso tempo, da natureza, dos nossos dons espirituais, tudo aquilo que Deus nos entregou. Nós devemos cuidar muito bem como se tudo fosse nosso, mas sem avareza, sem ganância, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontrar fazendo o melhor de tudo aquilo que Ele nos entregou, cuidando bem da natureza, cuidando bem da nossa saúde, repartindo os nossos bens, dando as nossas ofertas, cuidando de tudo aquilo que Ele nos deixou para cuidar. Vamos ver um versículo lá no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10. Diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, aqui ele diz que nós devemos usar os nossos dons para abençoar as outras pessoas. E até mesmo as coisas que nós temos, nós devemos usar para o bem de outras pessoas, para que a gente não tenha avareza ou ganância em tudo aquilo que Deus nos deixou. Vamos ver mais um versículo? Dessa vez, lá em Efésios, no capítulo 5. Deixa eu encontrar aqui para a gente conferir juntos. Efésios, capítulo 5, no 15 e 16. Vamos lá. Efésios 5, do versículo 15 até os 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo de cada oportunidade, porque os dias são maus. Então nós precisamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos deu. Nós temos uma coisa muito preciosa que o Senhor deixou conosco, que é o nosso tempo. É, isso mesmo. Se você aí tem 9, 11, 12 anos, ou mais ou menos, olha o tanto de vida que você já viveu. O que você tem feito com esse tempo que você tem de vida? Será que nós estamos aproveitando da melhor forma possível? Será que nós estamos dando o nosso melhor para que a palavra de Cristo chegue a toda a nação? É isso que o Senhor pede para que nós façamos, com sabedoria e aproveitando todo o tempo que Ele nos dá, toda a oportunidade que Ele nos abençoa, para que a palavra de Cristo possa ser pregada em todo tempo. Então, nós como mordomos de Cristo, precisamos cuidar de tudo que Ele nos deu com sabedoria. Nós vamos ver aqui na Bíblia um caso de um outro servo, que ele não cuidou tão bem assim dos bens do seu patrão. Vamos ver o que aconteceu. Lá no livro de Lucas, no capítulo 16, vamos ler os primeiros versículos. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: o
que é isso que eu estou ouvindo ao seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. Depois, se vocês quiserem, pode continuar lendo até o final dessa história. Vocês vão aprender muito. Mas aqui, só no comecinho, a gente já consegue ver que o patrão, ele escutou boatos dizendo que aquele administrador, aquela pessoa que ele confiava, não estava administrando bem os seus bens. Ou seja, ele estava desperdiçando, ele estava com avareza, ele cresceu o olho em cima daquilo que o seu patrão tinha. Não é esse o nosso papel. Nós devemos ter amor por tudo aquilo que Deus nos deu, mas sem avareza, sem ganância, para que a gente possa ofertar também tudo aquilo que Deus nos deu, ok? Então nós terminamos por aqui. Eu espero que eu tenha explicado da melhor maneira possível, mas antes de encerrar, nós vamos fazer uma pequena atividade que eu quero conferir para ver se vocês aprenderam tudo certinho. Eu tenho aqui algumas perguntinhas, algumas questões, onde vocês vão responder se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu não vou dar resposta aqui nesse vídeo, eu vou falar a pergunta para vocês, o versículo bíblico onde está a resposta, e vocês vão anotar em um papel a resposta das perguntas. E depois, quando o vídeo acabar, vocês vão lá nos comentários do vídeo e escrevam as respostas, que depois eu vou respondendo quem acertou e quem não acertou. Combinado? Então, antes de você fazer isso, já dá o seu like aqui no vídeo. Ah, pensaram que eu me esqueci, né? Não esqueci. Já deixa o seu like aqui no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, porque assim que a gente tiver vídeos novos, você vai ficar atento. Ativa o sininho, tá? Para que isso possa acontecer. E também compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas suas redes sociais. Compartilhem a palavra. Prontos? Já pegaram papel e caneta? Posso começar? Então vamos lá. A primeira pergunta, letra A. Todos nós temos os mesmos dons? Verdadeiro ou falso? Você vai conferir a resposta lá no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 11. Próxima, letra B. Todos nós temos responsabilidades no reino de Deus? Verdadeiro ou falso? Você vai conferir a resposta também no livro de Efésios, só que no capítulo 5, versículo 15. Letra C. Nossas vidas nos pertencem? Verdadeiro ou falso? Você vai conferir a resposta lá em 1 Coríntios 3, 23. Letra D. Talvez hajam alguns resultados no nosso trabalho no reino de Deus. Só talvez. Verdadeiro ou falso? Resposta vocês vão encontrar em 1 Coríntios 15, 58. Então, vocês vão lá na Bíblia, conferem as respostas, marquem aí verdadeiro ou falso e depois comentem aqui nos comentários que eu quero ver quem acertou. Então, galera, nós terminamos a nossa aula por aqui. Peço a Deus para que Ele abençoe vocês, para que vocês tenham sabedoria para cuidar de tudo aquilo que Deus nos entregou. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta aula. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço para que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, cuidar de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, cuidar com sabedoria e com amor. Que o Senhor abençoe a cada lar, enche, Senhor, a cada lar com a Tua paz. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.